Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje, que o tema é o poder dos pais na ansiedade. Sim, nós vamos falar dos nossos pais, da nossa mãe e do nosso pai. Como que isso, de certa maneira, contribui, influencia, contamina o sofrimento com a ansiedade. Boa noite, Elber. Boa noite, José Cardoso. Boa noite, Suelen. Vocês que estão comigo ao vivo, por favor, me dá um joinha se a transmissão tá ok, se o áudio e o vídeo estão chegando bem para vocês. E você que está aqui no gravado, seja também muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa live acontece todas as terças-feiras pelo nosso canal aqui do Instagram, Chega de Medo e Ansiedade, às 21h09. É uma live que acontece semanalmente, como eu disse. Então, faça chuva ou faça sol, né? Nós estamos aqui transmitindo ao vivo e cada dia com um tema novo. Obrigada a todos vocês que falaram que está tudo ok. Obrigada. José Cardoso, um abraço para Viviane. Suelen, o bolo estava delicioso. Fez sucesso. Bom, vamos lá então comentar sobre isso. Em primeiro lugar, se você é pai ou mãe, essa live é para você. Se você não é pai e nem mãe, esta live também é para você, porque você também tem um pai e uma mãe. Independente se você conheceu, independente se eles já faleceram, não importa, né? Todos nós estamos aqui vivos, nós temos um pai e uma mãe. E um pai e uma mãe biológicos. E não necessariamente um pai e uma mãe biológico fez na vida da gente a função de pai e de mãe. Muitas vezes nós temos um pai, mas quem fez a função de pai na nossa vida foram os nossos avós, por exemplo. Ou o contrário, muitas vezes quem fez a função de mãe na nossa vida pode ter sido uma madrinha. Então, independente se a gente está falando de algo que é biológico ou algo que é funcional, funcionamento como um pai, como uma mãe, é disso que nós vamos falar aqui hoje. E é muito importante isso, para a gente, de certa forma, fazer as pazes com tudo isso e nos ajudar a melhorar do processo de ansiedade. Vou cumprimentar mais pessoas aqui. Boa noite, Eico. Boa noite, Rita. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Renata. Boa noite, Serli. Boa noite, Inês. Inês é minha parceira de trabalho, uma também das especialistas em tratamentos para ansiedade. E nós duas juntas formamos a dupla do Chega de Medo e Ansiedade. E tudo que a gente coloca aqui para vocês, seja em termos de lives, seja em termos dos vídeos, seja em termos de textos que nós produzimos, conteúdos nas redes sociais, todo o santo dia. Tudo que nós fazemos a partir de um olhar de profissional da saúde mental. Eu sou psicóloga, a Inês é terapeuta, e nós temos toda uma bagagem de verdade, de conhecimento, né, para passar para vocês. Então, todas as vezes que vocês estão nos ouvindo, saiba do seguinte, não é uma opinião, não é um achismo, não, são dados de realidade, são informações que a hora que você apreende, toma para si e coloca isso em prática, você tem resultados. Então, a nossa missão é te ajudar, de fato, a vencer a ansiedade. E como que a gente faz isso? A gente faz isso de 3 maneiras, apresentando tudo isso que vocês veem nos nossos vídeos, que é o conhecimento sobre a ansiedade. A gente também apresenta técnicas para você controlar os sintomas ansiosos. E o terceiro momento é o nosso tratamento online. Então, a gente tem 3 fases da nossa missão, que é te apresentar, você entender o que é o sofrimento com ansiedade, quais são as causas dele, como é que ele funciona, o que é isso, o que resolve, o que não resolve. A segunda etapa é fornecer técnicas, ferramentas de controle, e isso a gente sempre está falando, o nosso carro-chefe é a respiração dos 5 passos, que é a respiração ansiolítica,
E num terceiro momento, para quem realmente quer ir mais fundo, tratar a base da ansiedade, a gente tem o nosso tratamento online. Eu vou aproveitar, né? Boa noite, Jaque. Estávamos com saudades de você, tudo bem? Boa noite, Deise. Boa noite, Valéria. Que bom que você está aqui. Conversamos à tarde, né? Pessoas tão queridas que a gente tem todas as noites aqui, que nós temos live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Andréia. Bom, para você que é a primeira vez que está vindo aqui na nossa live, coloca aí para nós, primeira vez. Boa noite, Simone. Nós temos então aqui recheado por pessoas queridas. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Boa noite, Fátima. É sempre legal isso, né? Deixa eu fazer, antes de eu fazer um parênteses, eu vou fazer um adendo a esta live. Essa live acontece no Instagram porque você é a nossa convidada, você é o nosso convidado, você pode participar aqui ao vivo comigo para eu poder prestar uma consultoria, te ajudar no esclarecimento, numa orientação, talvez numa técnica de controle de sintomas, para você poder ficar melhor, né? E fazendo aquele parênteses maior, semana que vem vai acontecer uma série de 5 aulas imperdíveis. É o que a gente chama de Semana Chega de Ansiedade. Nós estamos na nossa terceira edição da Semana Chega de Ansiedade. Uma semana que esses 3 conteúdos vão ser realmente estudados, aprofundados. Eu e a Inês que damos essas 5 aulas. E uma dessas 5 aulas, a última, é uma aula ao vivo comigo, em que a gente vai estar fazendo um resumo, vai estar fechando com chave de ouro e esclarecendo dúvidas ou qualquer questões que ficou. Qual que é a diferença disso que a gente faz semanalmente para a Semana Chega de Ansiedade? Aqui a gente fala sobre conteúdos mais genéricos, lá a gente vai no específico. Tão específico que para cada dia você vai ter uma ferramenta. Eu disse para vocês há pouquinho que nós temos um tratamento online. Eu e a Inês montamos uma metodologia que cabe dentro de 21 dias. E que te faz lá, quando você está no seu primeiro dia do tratamento, você está, sei lá, com nível de ansiedade 10 e você vai sair no final de 21 dias, 3 semanas, com nível de ansiedade 1. Por quê? Porque nesses 21 dias a gente usa tudo que nós sabemos que tem de mais moderno em termos de tecnologia da mente para você vencer a ansiedade, ou seja, se livrar definitivamente dos sintomas, sem remédio e nesse espaço recorde de 21 dias. E a gente pensa nessa semana chega de ansiedade que vai acontecer semana que vem, do dia 5 ao dia 9, técnicas que estão dentro do nosso tratamento. E a gente fornece tudo isso, essa semana chega de ansiedade, gratuitamente. E terminando a semana chega de ansiedade, adivinhem, a gente abre uma nova turma para o programa Chega de Ansiedade, para a gente poder acompanhar e realmente, depois de 3 semanas, todo mundo ficar assim, sorrindo para a vida. Quem é que não quer, né? Então, Nildinha, boa noite. A Andréa tá falando que é a primeira vez. Que legal, André. Então fica com a gente. Veja se você, né, se identifica com a nossa forma de falar sobre ansiedade, de se referir à ansiedade, de tratar a ansiedade. Quem mais? A Rita também é a primeira vez. A mesma coisa, Rita, fica com a gente, né? Vamos conversar sobre ansiedade e esse tema promete, né? Questão dos pais. Boa noite, Francisca. Simone tá dizendo que estava com saudade. Nós também. Você tá bem, Simone? A Simone foi uma das pessoas que participou conosco ao vivo e fez uma virada do jogo aí, né? Melhorando do processo de ansiedade. É legal você estar aqui, Simone, porque quando a gente se conversou naquela live, eu vou fazer rapidamente aqui um resumo de como foi. A Simone, ela ia se mudar. Peraí, boa noite, Serli. A Inês está colocando aqui da semana. Deixa eu só, antes de contar a história, né, dizer o seguinte, que essa semana,
para você participar precisa se inscrever, né? Não adianta você entrar nos nossos canais porque você não vai ter acesso às 5 aulas. Isso acontece, né, para quem realmente quer fazer as 5 aulas. Então é um conteúdo absolutamente exclusivo. Então a gente vai mandar tudo pelo seu e-mail. Por isso que a gente precisa da sua inscrição. Na sua inscrição você vai colocar seu e-mail e depois você vai lá na caixa de e-mail seu e confirmar se aquele e-mail é seu mesmo, para a gente garantir que todas as informações vão chegar para você. E a partir dali, toda nossa comunicação vai ser através do seu e-mail, então a gente vai continuar postando conteúdo, vai continuar fazendo todas as lives, nós fazemos 2 lives semanalmente e paralelo a isso, para quem quer realmente se debruçar, vencer a ansiedade, sem remédios em tempo recorde, a gente oferece essas 5 aulas, beleza? O link onde está? Se você entrar no nosso perfil lá do Instagram, que se chama Bio, você vai ter um link lá, é o único link que existe lá, e aí você clicando nele, você já vai ver inscrição para a 3ª semana chega de ansiedade. Você entra lá, coloca seu e-mail e depois o passo a passo é muito simples, muito rápido e você vai garantir a sua vaga para estar com a gente a partir do dia 5. As aulas são liberadas às 9 horas da manhã. Você tem o dia todo para assistir, o tempo que você quiser, tá? E aí a gente sempre sugere que você reserve um tempo suficiente para estar fazendo as técnicas, para estar fazendo as ferramentas. A gente não quer que você simplesmente ouça. Se é para ouvir, você já tem as lives, já tem os vídeos. A gente quer realmente que você tome uma atitude ativa durante a semana chega de ansiedade, que você faça as práticas, que você faça as técnicas. Para quê? Para realmente você sentir a sua evolução, sentir o que você pode fazer em simples 5 dias e imaginar como seria 21 dias tratando focadamente a base da sua ansiedade, a origem, onde tudo começa. E você pode estar pensando, eu já sei onde tudo começa. Nos pais, não é? Quem que é o culpado pela nossa vida? Quem que a gente, desde pequeno, fala, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, eu sou assim por causa dos meus pais. Errou! A culpa não é dos nossos pais. Não é. O nosso quadro de ansiedade não podemos depositar esse crédito para os nossos pais. Não, Sandra. Mas vocês não falam que é hereditário? Pois é, né? Nós falamos que é hereditário sim. E aí eu vou pegar a história da Simone. A Simone, que participou com a gente numa live ao vivo, estava muito ansiosa, estava mal, porque ela ia se mudar para uma cidade distante dos pais, né? E ela dizia assim, eu nunca fiquei longe da minha mãe. Ela mora aqui perto, então sempre eu tô. E agora eu vou para uma cidade, se não me engano, ela é 1 hora, 40 minutos de distância. E depois de passado esse período, né, dali um mês ela se mudou. Isso eu acho que foi em maio, em julho a gente voltou a se falar. E nós perguntamos, e aí, como é que foi? Nós demos uma série de orientações para ela. E aí, como é que foi? Ela disse assim, tá sendo muito bom estar longe da minha mãe. Ah, por quê? Né? Se o relacionamento delas era tão bom. Porque ela descobriu que ela é capaz de fazer as coisas. Ela descobriu que ela dá conta. Enquanto a gente tem, e isso é fato, não é só com a Simone, enquanto a gente tem suporte, né? A gente se acostuma ao suporte. A gente fica no que a gente chama de zona de conforto. A Simone estava na zona de conforto e estava muito preocupada e ansiosa, inclusive, tendo até crises, né? Retornando um quadro anterior, porque ela ia perder a zona de conforto. E zona de conforto, gente, é segurança. É aquilo que é familiar. Nem sempre o que é familiar e o que é seguro é algo que é bom. Poxa, mas você está falando que a mãe não era boa? Não, não se trata disso. Se trata de qualquer coisa que a gente se acostuma e se torna dependente. Então, a gente, se você é pai, se você é mãe, escuta esse recado que eu vou te dar agora. Se você é pai e se você é mãe, você tem uma missão para com os seus filhos. Você imagina qual é essa missão? Acho que não.
A sua missão é ser desnecessária. Desnecessário. A nossa missão enquanto pai e mãe é nos tornarmos desnecessários, ou seja, é fazermos os nossos filhos crescerem e se tornarem autônomos, donos de si mesmo, donos do próprio nariz, capazes de arcar com as consequências dos próprios atos. Legal? Fechou? Quem tá comigo aqui, me dá um joinha, por favor. Deixa eu ver aqui, cumprimentar as pessoas, enquanto vocês vão chegando a mensagem para vocês. Nós temos um delay, né? Tá chegando alguns coraçõezinhos. Vamos ver lá, Nildinha já cumprimentei. Andréia, já falei com ela também. Opa. Vamos lá, rodando os comentários. Às vezes o Instagram não nos ajuda, né? A Suelen tá dizendo, vale a pena as aulas, são ótimas, tudo bem explicadinho. Obrigada, Suelen. Tatiane, boa noite. Opa, já deu até para encerrar o vídeo aqui, gente. Que coisa, hein? Hoje tá complicado, não tá rodando os comentários. Boa noite, Carol. Boa noite, Cássia. A Renata tá dizendo, tô passando por um momento assim. Tá todo mundo dizendo que ok, legal. Então, o nosso objetivo é nos tornarmos desnecessários, certo? Para que os nossos filhos cresçam. Você, aqui hoje, tem um pai e uma mãe, né? Para além do relacionamento que você teve com eles, para além de como foi, como é, né? O relacionamento que você tem com seus pais, existem cargas que nós carregamos da nossa família, dos nossos pais. Cargas muitas vezes que em primeiro lugar são cargas genéticas. Ué, Sandra, mas você acabou de falar que não é responsabilidade dos pais, não é culpa dos pais? Sim, uma coisa é o que a gente chama de culpa, outra coisa é o que a gente chama de herança, certo? Não necessariamente uma herança é culpa. A herança é algo biológico. Você tem um DNA e 50% do DNA vem da sua mãe, 50% do DNA vem do seu pai. E os 50% do DNA da sua mãe tem 50% da sua avó materna e 50% do seu avô materno. E vice-versa. Então, nós carregamos no nosso DNA simplesmente a nossa família. Então, isso se chama responsabilidade. Nós temos dentro da gente como carga inicial, como largada, a nossa família. Cada um em suas devidas proporções. Mas a gente sabe que 25% é da avó materna, 25% do avô materno, 25% da avó paterna, 25% do avô paterno. Você imagina agora se a gente vai para os bisavós, 12,5% do bisavô da mãe materna e assim sucessivamente. Então a gente carrega lá, né? Vamos para Adão e Eva. Em algum grau, 0,00001%, nós temos dentro da gente a humanidade, aquela cadeia, aquela linha hierárquica dentro de nós. E o que é importante a gente saber disso? O quanto que isso pesa proporcionalmente nas doenças. O quanto que isso pesa proporcionalmente na ansiedade, tá? O que é dito na literatura é que a carga genética, esse DNA que eu estou explicando para vocês, que tem na gente toda a nossa família, é responsável por cerca de 30% do que você tem com relação à ansiedade. Então, se a gente está falando de 100%, 30% a gente está colocando na questão da hereditariedade. Se vocês nos acompanham já há algum tempo, e eu sugiro que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, no nosso canal do YouTube eu fiz uma live chamada A Pessoa Mais Ansiosa que Eu Conheci.
Quem é a pessoa mais ansiosa que eu conheci, que eu conto para vocês nessa live? Adivinhe? A mãe da minha mãe. A minha avó materna foi a pessoa mais ansiosa que eu conheci até hoje. Boa noite, Nicélia. Boa noite, Vera. Sejam bem-vindos. Boa noite, Janaína. Boa noite, Elaine. Pois é. Se eu falei para vocês que no meu DNA tem 50% da minha mãe e que dentro dos 50% da minha mãe tem 25% da mãe da minha mãe, que é minha avó materna, vocês concordam que esse percentual de 25% tem uma carga aí de ansiedade? Não é? Então, dentro das pessoas mais ansiosas que eu conheci, eu carrego o DNA da minha avó. Ah, mas tudo que ela tem está presente nisso? Não necessariamente é assim, né? Não necessariamente a gente consegue saber exatamente qual o percentual, qual a parte genética que veio para mim. E que eu, automaticamente, eu sou mãe, eu passei para minha filha. Então, se eu tenho 25% da minha avó, a minha avó é bisavó da minha filha. Minha filha tem 12,5% da minha avó. Vocês vão me perguntar, você sofre do transtorno ansioso, Sandra? Não, eu não sofro do transtorno ansioso. E vocês sabem por que não? Porque eu sou terapeuta. Então, através da minha profissão, através dos estudos, a gente é obrigado a fazer terapia, a gente é obrigado a passar por muita coisa. Eu me salvei de ter um transtorno ansioso. E digo mais, eu acabo também pelo meu trabalho, por todo esse conhecimento que nós temos, eu e a Inês, e que a gente divide com você, também salvando a minha filha. Porque dentro uma das primeiras características que eu ouvi da minha filha, do pediatra, logo quando ela nasceu, sua filha é muito ansiosa. Vocês imaginam isso, né? Então, assim, o autoconhecimento, o processo terapêutico, a lapidação de nós mesmos nos salva? Sim, eu sou prova disso. A minha avó não teve o conhecimento que vocês estão tendo. E eu digo mais, infelizmente, eu, Sandra, mesmo sendo psicóloga, a minha avó faleceu em 2005. Então, já faz aí 15 anos, certo? Não, minha avó faleceu em 2006, desculpa, fazem 14 anos. Eu já era psicóloga, eu tenho 50 anos, vários anos de formada, né? Eu já era psicóloga, mas eu não era especialista em tratamentos para ansiedade. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não sabia, mesmo sendo profissional da saúde, olha isso, gente, mesmo sendo profissional da saúde, eu não sabia que minha avó tinha um transtorno ansioso. Minha avó era uma pessoa nervosa, preocupada, pessimista, negativista, se entupia de remédio, tinha problema de intestino, queria fazer tudo sozinha, era analfabeta, mas se virava tudo bem. Tudo sozinha não é no lado bom não, tá? No lado ruim. É a pessoa que se isolou, né? E eu eu já era psicóloga, né? Já trabalhava, atendia clinicamente, eu não consegui fazer a leitura que minha avó sofria. Não consegui fazer a leitura. Então, parte desse trabalho que eu realizo aqui com vocês, né? Que é a minha missão com a da Inês, eu devo à minha avó. É como se eu pudesse me retratar, pedir desculpas, pedir perdão, porque hoje eu sou uma pessoa que dissemino isso. Não é frescura, tá no nosso nariz e a gente não enxerga. A gente chama de qualquer coisa, mas a gente não sabe que é uma patologia. A gente não sabe que a ansiedade é uma doença que corrói a família, que atrapalha a nossa vida, que faz com que a gente aperte a tecla stop dos nossos sonhos. E a gente não vai para frente, a gente fica travado e fica se culpando ainda. Porque, nossa, minha vida é tão boa, mas eu não consigo me adequar. Eu só penso coisa ruim e a cabeça não para. Não é? Não é isso? Então, hoje,
Eu tenho a missão de avisar quem sofre de ansiedade, de avisar as pessoas que convivem com quem sofre de ansiedade, de orientar, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, que isso é um transtorno. Assim como é o alcoolismo também é um transtorno mental, é uma compulsão. E como toda patologia precisa de um tratamento, mas em primeiro lugar precisa de um diagnóstico. E quanto tempo a gente demora para ter um diagnóstico? Para buscar um profissional? E quanto tempo ainda mais a gente perde em tentar achar um profissional que realmente entenda do assunto? Eu tô falando para vocês, eu não era especialista. Eu não vi, estava na minha frente. Convivi com a minha avó, vi isso acontecer e passou batido. Eu achava ela uma chata, achava uma nervosa, achava uma pessoa extremamente negativa, que criticava tudo. Quem é ansioso aqui e sente isso, me dá um joinha. Enquanto isso, vocês vão me respondendo, eu vou continuar aqui, vendo se tem mais alguém aqui nos comentários, para a gente seguir. Boa noite, Raquel. A Inês está dizendo para compartilhar a live. Se você, quer compartilhar com pessoas queridas, tem um aviãozinho aqui no rodapé, você vai lá, clica e você vai mandar para todo mundo. Às vezes você sai da live, tá? Então aí depois você volta de novo para nos acompanhar. Boa noite, Mari. A Renata está dizendo, acredito que minha filha tem ansiedade. Sim, a gente vai falar um pouco mais disso. Boa noite, Arlete Borges. Eu tenho 2 filhos, a Vera está dizendo, e um é muito ansioso, isso me preocupa muito. Sim, a gente sofre. A Suelen está dizendo assim, descobri que meu filho mais velho também tem ansiedade há pouco tempo, ele tem apenas 11 anos. Sim. Boa noite, Bruna. Deixa eu ver aqui, todo mundo tá me dando joinha, né? Do que eu acabei de perguntar para vocês. Pois é. Agora, vamos para outra parte. O que eu tava dizendo para vocês? 30% vem de carga genética, tá? Como, por exemplo, uma doença cardíaca pode ser uma carga genética, um diabetes pode ter um tipo de diabetes que também é genético, é hereditário, nós chamamos, né? E os restos 70%, Sandra? Que você disse que ansiedade não é culpa dos pais. Então, para você, Vera, para você, Suelen, que tá me dizendo que tem filho ansioso, quem é que mais disse que eu acabei de esquecer? Teve mais uma pessoa que disse aqui que o filho também é ansioso, Suelen, a Vera e a Renata, né? Então, o que a gente faz quando a gente vê estampado no nosso filho, que é o nosso tesouro, um mal que a gente sabe o quanto isso nos incomoda? Você não se sente culpada? Você se sente culpada, Suelen? Você se sente culpada, Vera? Você se sente culpada, Renata? Sim. Mãe é um poço de culpa. É ou não é? Né? Quem é mãe pode me dizer o quanto a gente acha que fez algo errado, o quanto que a gente acha que podia estar sendo melhor. A gente está o tempo todo se criticando. Lembrem, por favor, mãe não é para ser perfeita, mãe é para ser desnecessária. E para você ser desnecessária, é preciso que você tenha imperfeições. Sabe por quê? Porque é onde o teu filho, é onde a tua filha vai se destacar. Tinha um professor meu que dizia assim, coitada da Sasha, que é a filha da Xuxa. Como é que essa criança vai conviver, com a sombra da mãe? Porque o que um mestre quer? Que o discípulo o supere. O que uma mãe quer? Que o filho, que a filha seja melhor que ela, né? E por isso que nos dói tanto quando a gente vê um filho que sofre de ansiedade. E a gente sabe quanto o medo trava. Se tem uma coisa que o medo faz, é congelar. Mas, o que a gente pode fazer então, já que nós estamos nessa condição de ansiosas e mães, Sorte sua, que você está aqui hoje
Agradeça. Seu filho é muito abençoado, sua filha é muito abençoada, porque você vai conseguir já controlar algumas variáveis e poder ajudá-lo. Por quê? Porque dentro desse percentual, 20% da questão da ansiedade, a gente coloca na conta do ambiente. O ambiente, as experiências vividas, as experiências infantis. Então, se seu filho, a sua filha, está indo para a escola, né? E estamos com essa situação, por exemplo, da pandemia, ou indo para a rua, e você fica, ai meu Deus, você colocou máscara? Ai, não sei o que lá. Se você fica muito ansiosa, com muito medo, esse filho, essa filha, conclui o quê? Esse ambiente é muito perigoso. Olha como minha mãe tá. Então, o que a gente precisa fazer, sabendo que a gente sofre de ansiedade? Filtra. Respira primeiro. É uma situação que é um gatilho? Quando você participar da Semana Chega de Ansiedade, semana que vem, você vai entender os gatilhos. É algo que é um gatilho? É, Sandra, isso é gatilho para mim. Legal. É gatilho, você já sabe que é gatilho. O que você vai fazer? Se você não fizer nada, isso vai disparar sua ansiedade. Legal? Legal. Então você tem que fazer alguma coisa. Que técnica você vai usar para controlar isso? Já que você ainda não trata a sua ansiedade pela raiz. Se você tratasse, beleza. Mas você não trata. Que técnica você vai usar? Você vai respirar? Você vai fazer uma meditação? Você vai fazer um relaxamento rápido? Você vai tentar ouvir algum áudio do nosso Telegram para dar uma centrada, para te botar de novo no eixo? O que você vai fazer? Se aquilo te descompensa, por favor, não vai agir depois, age antes. Você já sabe que aquilo te descompensa. Olha uma coisa que descompensa: sede. A sede é um gatilho fisiológico para a ansiedade. Então, eu sugiro que você faça como eu agora. Pare, tenha uma pausa e tome uma água. E toma essa água conscientemente, sabendo que você está mandando vida para dentro de você. Água é vida. Bom, então, cuide para que você torne esses 20% o ambiente, um ambiente mais seguro. Ambientes inseguros tendem a ser um terreno fértil para o desenvolvimento de ansiedade. Porque o que é ansiedade? Não é medo? E o que é insegurança? É medo. Insegurança é medo. Então, quanto mais tenso é o ambiente, quanto mais inseguro é o ambiente, quanto mais se tem confusão, briga, medo, sabe? Mais você tá deixando esse terreno do ambiente propício para um desenvolvimento da noção de que a vida é perigosa. A gente diz que muito cedo na nossa vida a gente vai classificar se aquela nossa vida, se o ambiente externo é algo seguro ou inseguro. E essa classificação, se o ambiente é perigoso ou se o ambiente é algo que é possível ser feliz, a gente faz lá na nossa infância. E a gente faz isso baseado nas situações traumáticas que nós vivemos. E aí você vai falar assim, nossa, né? Como uma pessoa que eu atendi, ela chegou para mim e eu explicando para ela, né, a questão da ansiedade, que a base da ansiedade são as nossas programações mentais, que essas programações mentais são feitas através da nossa convivência com os nossos pais, através das coisas que a gente ouve, é feito através das propagandas que nós ouvimos, é também feito através de situações que são as traumáticas. Sejam situações que você viveu ou situações que você viu. Daí ela falou assim, Sandra, como é que eu faço então para não causar trauma nos meus filhos? Eu não quero que eles se traumatizem. Eu não quero que eles tenham uma programação mental negativa. Como que eu faço para evitar isso? Me ensina. E eu disse para ela, o que você está me pedindo, eu não posso te ensinar. Por que não? Porque não existe o que você quer. Trauma não é necessariamente o evento, não é a perda de emprego, não é ter sido humilhado na escola.
Trauma é a interpretação da perda do emprego, é a interpretação da humilhação da escola, porque pode ser que você seja humilhado e que de repente nessa situação de humilhação surja alguém que te salve. E aí a interpretação que você pode ter desse evento não foi ruim, foi boa. Foi assim, nossa, eu tenho sempre boas companhias do meu lado, olha só, me salvou. Entende? Então, não necessariamente aquilo que é danoso para uma pessoa é danoso para outra. Por quê? Porque depende como ela vai enxergar, que sentido que aquilo vai fazer. Eu vou contar uma história que eu já contei nas lives aqui, que foi muito impactante para mim. Eu e a Inês, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, e dentro dessa classificação de especialistas em tratamentos para ansiedade, nós somos especialistas em traumas. Então, as situações traumáticas chegam ao nosso consultório das mais diversas formas. É sequestro, é abuso sexual, é a questão de perda de empresa, situações de alto impacto emocional negativo com uma interpretação negativa que causam um trauma. Nesse caso era um sequestro, né, de um garoto, um adolescente. E dentro do sequestro dele, ele foi amputado, tiraram o dedo dele para mandar para os pais. E quando você vê essa situação de violência física, a gente logo pensa que o trauma está na violência física, não é? Não. O trauma não está na violência física. Não foi o caso desse garoto. O trauma dele foi imaginar que o pai dele iria receber o dedo dele e o pai dele ia falar: foda-se, pode matar. Olha que louco. Daí você vai me perguntar, mas ele não foi morto, né? Porque você tá contando a história dele. Lógico que ele não foi morto. Mas me diz uma coisa, a gente precisa viver aquilo de verdade para aquilo nos traumatizar? Ou tudo tá acontecendo na nossa cabeça, na nossa imaginação? Não é? Um outro tema de uma outra pessoa que eu atendi, e ela veio com uma história de abuso sexual. Muito sério. E numa dessas histórias, a história mais traumática, veja bem isso, gente. Olha como que é maravilhoso essa questão quando a gente entende que não é o trauma, mas é aquilo que a gente entende do trauma. E você que está sendo mulher, que é mulher agora e que tem filha mulher, presta muita atenção no que eu vou te dizer. O que eu vou oferecer para você agora é ouro. E se você é homem e você tem sobrinha, filha, mulher, enfim, divulga essa informação. Essa live vai ficar gravada. Nós estamos aqui com 40 minutos de live. E pelo menos esse trecho você vai pedir para a pessoa assistir, tá? Porque isso é uma prevenção que eu vou falar para vocês, uma prevenção para você evitar abuso sexual, violência sexual. Isso é uma prevenção que foi dada por uma paciente que eu atendi e que é para exemplificar a questão de trauma, tá? Então, o trauma dela se referia ao abuso. E dentro das situações abusivas, o pior dela foi uma cena que ela tinha 18 anos de idade, ela estava caminhando na cidade do interior dela, e aí um homem a abordou. E o homem a abordou já enfiando ela numa rua sem saída, que era fechada e estava anoitecendo. Então ela fica muito nervosa, muito nervosa. E ele diz o seguinte para ela: eu acabei de sair da cadeia, eu sou muito perigoso. E ela falou assim: e eu quero você agora. E aí o que ela fez? Ela entendeu. Ela era virgem, 18 anos, ela entendeu que aquele homem iria abusar dela sexualmente. Vocês sabem o que ela fez? Ela disse: tá bom, tá bom, tá bom. Ela tirou a saia dela, dobrou a saia, colocou assim, tirou a blusa dela, dobrou e colocou ali, tipo num murinho que ela falou que tinha do lado, e fez isso automaticamente, ela não estava nem raciocinando exatamente no que ela estava falando. No que ela se movimentou para fazer isso, ela olhou para o cara estava com o olho esbugalhado e totalmente impotente, ele perdeu a ereção. Ele perdeu a ereção.
Ela, quando se deu conta do que estava acontecendo, o cara fugiu. E ela ficou nua, sem saber o que fazer. Aí você vai falar assim, Sandra, como assim? Isso é o pior trauma? Sim. Ela foi para uma situação de violência física. Não aconteceu tudo que a gente poderia imaginar. Mas por que isso é um trauma? Olha isso, gente. Vocês sabem por que é um trauma? Porque ela entendeu que ela era tão desprezível, tão feia, tão horrível, que nem o estuprador quis ela. Durma com isso. E eu disse para ela, minha querida, não é porque você é feia, não é porque você é horrível, não tem a ver com isso. O que ele estava esperando é que você reagisse, não que você consentisse. Um estuprador precisa de adrenalina e você deu o contrário. É lógico que ele ia broxar. Você está dando para nós a fórmula para nós mulheres sabermos como reagirmos diante de algo que está sendo encaminhando para um abuso. Ou seja, você que é mulher, você que está me ouvindo, ou você homem, por favor, passe essa mensagem. Não reaja. Consinta. Que aí não vai ter adrenalina. E sem adrenalina, é isso que a gente chama, a pessoa entra num transe. Ela, sem saber, colocou o cara num estado hipnótico. Favorável a ela e desfavorável a ele. Isso a gente explica mais em outros vídeos, tá? Mas enfim, olha que beleza. Mas era uma pessoa profundamente traumatizada. Profundamente traumatizada. Aí eu te pergunto, é o que aconteceu ou é como eu interpreto? É como você interpreta. E aí onde entra a culpa dos pais? Como é que os pais podem cuidar daquilo que você vai entender, de como que você vai interpretar aquilo? Não tem como a gente fazer isso. E muitas vezes a gente está interpretando e formando uma programação mental sem saber que está fazendo isso. Olha que coisa incrível. A nossa mente, ela é tão ágil e nos prepara para realmente lutar ou fugir. E para evitar que aquele mal se repita de novo. O que a gente não quer? Sofrer. Então, se eu percebo que se eu fizer isso eu deixo de sofrer, eu vou repetir isso, mesmo que isso cause sofrimento, né? Se você quer saber mais, é fácil, é só a gente ir lá numa live chamada O Poder da Mente na Ansiedade, tá? Bom, vamos lá, vamos ver se tem mais alguns comentários para a gente seguir adiante nos outros 50%. Eu falei 30% da hereditariedade, 20% da questão do ambiente. Falei para vocês que a questão do trauma tem mais sentido quando na interpretação do que no evento, e isso cria uma programação mental. Legal? A Vera, a Suelen está dizendo que ensina a respiração, ótimo. A respiração dos 5 passos deveria ser ensinada nas escolas. As situações mais traumáticas são as situações de prova na escola, né? Então as escolas deveriam ensinar isso, porque a gente sabe que na ansiedade, no nervosismo para uma prova dá branco. E mesmo que a criança ou o adolescente tenha estudado, vai tudo embora, né? Então, que bom que vocês estão ensinando isso, né? Renata está falando que a filha já presenciou na família dela estresse, xingamento, sim. Bom, então vamos dar continuidade nessa situação traumática, né? Boa noite, Nete. As mulheres estão dizendo assim, incrível, que situação. Boa noite, Josi. É isso aí. Tá? Então, é pra gente entender como a nossa cabeça funciona e processa o trauma, tá? E onde tá a base da ansiedade verdadeira? Nas nossas programações, que eu, como disse para vocês, parte delas tem a ver com as situações que nós vivemos de alto impacto emocional e do que nós interpretamos dessas situações que são essas situações traumáticas, tá bom? Tenho só mais alguns minutinhos, então vamos lá para encerrar esse tema. 50%, ó, 30% genética, aí a gente somos 20% que dá 50%, se refere a variáveis
que nós não podemos modificar. Eu não tenho como modificar minha carga genética, aliás, tem sim, tá? Os estudos hoje têm comprovado, por estudos mesmo, né, em laboratório, em faculdades e universidades dos Estados Unidos, que a meditação, ela tem uma forte impregnação a nível de DNA. Então, está se dizendo hoje que a meditação, e não é qualquer meditação, não é só uma meditação guiada, são processos profundos meditativos, tem transformação, alteração na nossa célula, no nosso DNA, tá bom? Então, dá para mudar? Dá, mas é um processo, né, que a gente vai ver mais para frente como é que se faz isso. Enfim, 50% são variáveis que não estão na nossa mão, mas 50% estão, tá? 50% está na sua mão. São seus hábitos. É aquilo que você faz, é aquilo que você deixa de fazer, é aquelas coisas todas que você pensa, frutas das programações mentais, ou seja, coisas que estão na sua mão. Não na sua mão necessariamente, mas fazem parte da sua mente. Às vezes não está no seu consciente, mas está lá na sua mente. E tudo que é teu, te diz respeito, é sua responsabilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que enquanto a gente está olhando para fora, culpando minha mãe, meu pai, a experiência que eu tive, eu não sei o que lá, eu estou deixando de assumir a responsabilidade sobre os meus atos. Desde muito nova, eu aprendi uma frase que eu guardava, escrevi em todos os meus cadernos e que por isso ficou memorizada. Não importa o que fizeram de ti, importa o que nós fazemos do que fizeram de nós. Ou seja, não importa o que você viveu, não importa como aquilo foi para você. Você passou por essa experiência. Você vai usar isso para quê? Para você ter um motivo a mais para se levantar da cama ou para você ter um motivo a mais para querer se matar? É simples assim. Você vai fazer o que com o conhecimento que foi te dado? Você vai fazer o que com a experiência de vida que foi te dada? Você vai ficar se crucificando? Ah, não foi minha culpa. Você vai crucificar o outro? Me diz o quê? Não adianta, aconteceu. É a mesma coisa com essa questão do coronavírus. Você vai culpar a China? Você vai culpar o morcego? Você vai culpar o Bolsonaro? Você vai culpar o Trump? Você vai culpar o seu patrão? Você vai... A quem que nós vamos... Você vai culpar Deus. É a alternativa que dá, né? Foi Deus, não é? Tem gente que faz isso, briga até com Deus, responsabilizando Deus. Mas, Sandra, por que você está falando dessas coisas? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que não nos pertence não tem como ser modificado. Se você não tomar conta desses 50% que de fato são seus, não tem o que você fazer no seu processo de ansiedade. Eu dizia ontem para minha filha, filha, a questão nossa, minha e da minha filha é com água. Eu falo para vocês todas as lives. Beba água, pega seu copo de água. Você tá tomando chá hoje, você tá tomando água, toma água, é gatilho da ansiedade, é fisiológico. Falo isso, não falo? Falo, eu sei que eu falo. Né? Tem vídeos sobre isso. A gente vai falar disso na Semana Chega de Ansiedade. Então eu dizia para minha filha, filha, tem que tomar água. Eu posso trazer a água e deixar aqui do seu lado uma garrafinha. Quem vai ter que beber água? Ela. Se ela não assumir a responsabilidade pela vida dela, pelos cuidados dela, eu não posso interferir nisso. Então, se você não assume realmente a sua parte, né, os seus maus hábitos, a sua desinformação, a sua falta de vontade, muitas vezes, de realmente pegar e querer, ou seja, se você não assume o que é teu, né? As suas programações mentais, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de interpretar, a sua forma de conduzir o seu dia, não tem como eu e a Inês te ajudar. A gente está colocando aí, né? 541 vídeos nós temos dentro do YouTube. Quantos você assistiu? Eu assisti todos. E dos que você assistiu, quantos você colocou em prática? Pelo menos um, que deve ser a respiração dos 5 passos, por favor.
Então, assim, tem o que fazer? Tem. Mas enquanto a gente não assume que é nosso, que essa ansiedade, que eu não sei de onde veio, não sei o que eu faço, é nossa, não tem o que fazer. Não adianta você esperar que um profissional te ajude, não adianta você esperar que Deus te cure e nem que um remédio faça um milagre. Não adianta. É necessário a gente assumir a nossa responsabilidade. É necessário a gente assumir. Eu gosto muito nas lives, quando tem ao vivo, e a pessoa diz, Sandra, eu esqueci. Eu entrei em crise e esqueci de fazer a respiração. Ótimo! Quando você se flagra no erro, é o primeiro passo para o acerto. O que você podia estar fazendo a mais? Nossa, tudo? Não! Por favor, não faz isso com você. Começa aos poucos. É um pouquinho de cada vez. Você não toma nada de água? Ok. Vamos se propor a tomar um copo? Você toma 2 copos? Vamos se propor a tomar, então, 3 copos? E como que você vai cuidar para você se lembrar? Você vai pôr um despertador no seu celular? Você vai deixar essa água à vista? Você vai pedir para alguém te lembrar? A gente precisa de apoio. Nós e a Inês aqui, o Telegram e tudo que a gente faz é uma rede de apoio. Nós precisamos nos apoiar, porque juntos realmente nós somos mais fortes. E aí essa corrente é mais difícil de ser quebrada. Porque querendo ou não, a hora que você tropeçar, alguém vai lá, levanta a mãozinha e te segura. Porque você está numa rede de apoio. Então, aproveita tudo isso. Saiba disso tudo. Aproveita. Qual é a sua responsabilidade, então, como mãe? É você saber que você é ansiosa, se perguntar se você está tratando a sua ansiedade e começar a dar recursos para os seus filhos. Nós temos uma série que são 15 técnicas naturais, sem remédios, para o controle da ansiedade. Nós fizemos 21 histórias terapêuticas, que a gente inclusive convidou vocês para estarem ouvindo com os filhos. Ou seja, e além de nós, tem uma série de outros profissionais que também entendem do assunto, que estão falando sobre ansiedade e dando também recursos. Tem profissionais, sim, que estão falando sobre ansiedade e que não entende nada, manda você respirar fundo. Por favor, se você está com um profissional que manda você respirar fundo, tá errado. Ele não sabe o que está falando. Ele era igual a Sandra, olhando para a avó dela, lá em 2006. Não sabia do que se tratava, tá? Então, cuide também para separar o joio do trigo, ok? Feito isso, começa um programa, né? A gente não demora 21 dias no nosso tratamento online, é todo escalonado, é todo planejado, a gente monta a agenda com você. Por quê? Porque a gente sabe, se não tiver ação, não tem resultado. E para ter ação, é preciso que você tome o filho para você. Sim, essa ansiedade é minha. Eu sofro de ansiedade. Eu não sei porquê, mas é minha responsabilidade tratar e me curar. E é isso que eu vou fazer, já que eu sei que tem como isso acontecer. Hoje você sabe que a ansiedade tem cura sim. E tem como não curar também, né? Tem como só controlar. É uma escolha que cada um faz. Se você quer saber mais, Semana da Ansiedade tá assim. Se tá bom do jeito que tá para você, que bom, não sofra, não se culpe, não se julgue. Claro que sempre dá para ter melhor. E se você olhar para trás e achar que você não tinha que melhorar nada, já estava acertando tudo, tem algo de muito errado na sua vida, porque nós viemos aqui para evoluir. Então a gente está no processo de melhoria contínua. A Sandra de 2006 era muito ineficiente. A Sandra de 2020 é muito mais eficiente. E eu espero que a de 2020 seja menos eficiente do que da de 2021, de 2022, porque eu quero crescer sim. E vocês ajudam a gente a crescer. A partir do momento que surgem situações que a gente fica se questionando como lidar. Certo? Chegamos no nosso tempo, minha gente. Eu quero que vocês coloquem depois, né, nos comentários lá no nosso IGTV, que vai ficar essa live gravada, para a gente poder assistir, né, e ver os seus comentários. O que você achou de tudo isso que você ouviu? Seja você que está entrando agora, seja você que acompanhou. A Suelen está dizendo assim, levei um chacoalhão agora, isso é bom. Acordou, Suelen? Hein? Acordou? Às vezes a gente precisa acordar, às vezes a gente está vivendo a bela adormecida. A gente acha que está vivendo e tá nada.
A gente está repetindo história, repetindo padrão. Sai do mimimi. Tem trabalho para ser feito, arregaça sua mão. Se eu te der um desafio de ver um vídeo nosso por dia, você vai demorar 2 anos. Tem ou não tem trabalho para você fazer? Tem muito trabalho para você fazer. Porque não é só assistir, põe em prática, né? Ação que gera resultado, lembra disso. A Renata tá dizendo, ótima live. Obrigada, Renata, que bom que você gostou. Então, vocês contem pra gente nos comentários, tá? Seja lá no nosso canal do YouTube, onde ela vai ficar gravada, seja no nosso IGTV, por que valeu a pena você tá dedicando aí 60 minutos do seu tempo nessa terça-feira à noite, o que isso te acrescentou? Que modificação que trouxe para você? Você vai fazer isso, sabe para quem? Não para Sandra, não para Inês, para você. Quando você materializa, quando você digita, quando você escreve por que aquilo foi bom para você, você está dizendo para você mesma que aquilo é seu. Você está se apropriando daquilo. Você está fazendo o primeiro passo para você começar a mudar, certo? Então vai lá. Espera que a gente já vai subir já no IGTV, já vai subir já no nosso canal do YouTube. Você entra lá no nosso canal, aproveita, se inscreve, vai lá no IGTV, pega a live e diz, essa live foi boa para mim hoje porque, sei lá, um chacoalhão. Porque me ajudou a ver tal coisa? Porque a partir disso eu tô motivada para isso? Eu não sei. Eu nem sei muito bem o que essa live fez para mim, mas mexeu comigo. Eu tô até ansiosa no sentido bom, que é excitada, que é empolgada, tá? Muito bem. Legal, gente. Ficamos por aqui então. Sexta-feira é dia de live do Chega de Dúvidas e o tema é, aguardem, crise de ansiedade, o que fazer quando ela acontece? Sexta-feira a live acontece às 17h04 e quem tá tocando ela é a Inês e vai ser transmitida pelo nosso Face e pelo nosso canal do Instagram aqui com vocês, tá bom? Então, a Valéria já tá me dizendo, deu mais um respiro. É isso aí, toma fôlego. A Eiko tá dizendo, gratidão, Sandra. E a Suelen, obrigado pela live maravilhosa. Obrigada a vocês que são a razão da gente estar aqui. Pra gente não repetir a história que eu fiz com a minha avó, é ou não é? Vocês me dão a oportunidade de honrar a memória dela e a memória de tantas pessoas que sofreram de ansiedade, ficaram isoladas, que entraram no processo de depressivo, que realmente chegaram a tirar a própria vida e que ninguém tinha se dado conta do nível de sofrimento da alma que gera o processo de ansiedade e de depressão. Então, gente, termino aqui com vocês dizendo, foca no que funciona.